E a gente traz agora informações atualizadas sobre a situação do Maceió 1, o residencial onde aconteceu aquela explosão que causou o desabamento de um prédio, deixando 3 pessoas mortas e outras feridas. Deixa eu chamar aqui o Ivan Lemos ao vivo para conversar com a gente sobre o assunto. Ivan, quantos apartamentos já foram liberados e quantos ainda estão interditados? Boa noite para você. Oi, Bia, boa noite para você, boa noite a todos. Dos 21 apartamentos, 13 foram liberados para os moradores, 8 continuam interditados. Sobre esse assunto eu vou conversar agora com Abelardo Nobre, que é coordenador da Defesa Civil de Maceió, e vai dar mais detalhes para a gente. Abelardo, boa noite. 13, então, apartamentos ali estão liberados depois de uma vistoria que vocês fizeram. Exatamente. Daqueles 21 que nós tínhamos interditado ontem, desses 21, 13 nós hoje liberamos. Né, os moradores puderam voltar, né, claro que fizemos as devidas recomendações, né, receberam também a ajuda humanitária, né, e voltaram já para os seus lares de forma segura. Outros 8, eles vão continuar interditados até que reparos na infraestrutura desses apartamentos sejam realizados e aí, é claro, posteriormente, com segurança, essas famílias possam voltar. Desses 13, o senhor falou que passou algumas recomendações, né? Algumas recomendações foram passadas pela Defesa Civil. Que recomendações foram essas? Estão tranquilos para voltar, mas tem algum detalhe ali que precisa ser feito? Era a limpeza, né? A recomposição de determinadas esquadrias, né? Janelas, portas, né? Reparos no forro de PVC, né? Revisões nas instalações elétricas, algo básico para que se possa voltar ao seu lar. Então, as próprias famílias já começaram a se mobilizar, né, nesse sentido, para que realmente pudesse já hoje à noite dormir em suas casas. Sobre esses 8, que tipo de reparos precisam ser feitos? Há algum dano à estrutura em algum deles? Como que está a situação? Desses 8, como eu falei anteriormente, são danos estruturais. Então, por exemplo, em 2 deles, os próprios proprietários se comprometeram já na próxima segunda-feira a já começar a fazer esses reparos, né, recomposição de uma parede estrutural. E é claro que com essa recomposição dessa parede estrutural, mais 4 apartamentos serão liberados, né? Outros, os proprietários não se manifestaram de quando vão começar a fazer esses reparos, não é? E também é bom lembrar que outras famílias também foram assistidas, né? Nessa vistoria desses 21 apartamentos, outras famílias pediram para que a gente também visitasse seus apartamentos, né, para a gente dizer se havia risco ou não. Então, ao todo aí, nós tivemos aproximadamente 43 famílias que foram assistidas. Essas recomendações, né, é importante deixar muito claro que a Defesa Civil fez a vistoria, precisa desses reparos, então é importante que essas famílias não insistam em tentar voltar para esses apartamentos, eles estão interditados ainda no momento. A gente, inclusive, tem os autos de interdição, né, fizemos as orientações necessárias, estão cientes disso que você acabou de descrever, de não retornar até que esses reparos forem concluídos, né? Então, das etapas de gestão de um desastre, né, a gente encerra com a resposta, né, e agora o processo de restabelecimento, né, só aguardando agora a fase da chamada recuperação. Ontem a gente entrou ao vivo falando que tinha sido disponibilizado até um abrigo para essas pessoas, mas não foi necessário e virou ponto de apoio porque foram para casa de parentes. Que tipo de auxílio hoje está sendo dado hoje para essas famílias? Continuam em casa de parentes? Como é que está a situação? Então, dessas 21, né, como às vezes 13 retornaram, tiveram a ajuda humanitária, né? Essas outras 8 também foram cadastradas, receberam também ajuda humanitária, né? Vão receber o aluguel social, vão receber o auxílio pecúnia também. Então, tudo isso já foi realizado, foi hoje fechado hoje, para que essas famílias pudessem realmente, tanto as que voltaram para casa, quanto essas que estão desalojadas, poder serem assistidas da melhor forma possível. Abelardo, muito obrigado pela sua entrevista ao vivo aqui na cidade. Então, a informação é essa: dos 21 apartamentos, 13 foram liberados para os moradores voltarem para casa, dormirem em casa hoje. 8 ainda precisam de reparos estruturais. A Defesa Civil segue acompanhando essa situação. Eu volto com você, Bia. Muito obrigada, Ivan e Abelardo. A gente segue de olho, né, no acompanhamento desse caso trágico e com o apoio agora que as famílias atingidas estão recebendo da Prefeitura de Maceió. Muito obrigada aos dois, bom trabalho a toda a equipe da Defesa Civil. Lembramos também que a perícia
já foi concluída, né, por 2 dias. Ontem e hoje, os peritos estiveram nesse local para tentar determinar qual foi a causa dessa explosão que acabou derrubando esse prédio de primeiro andar com 4 apartamentos. Ele veio abaixo, deixando 3 pessoas mortas. Esse laudo fica pronto em até 10 dias, essa é a expectativa, e ele vai ser remetido depois à polícia, que vai dar continuidade aí à investigação, não é? Mas a parte técnica de perícia já foi feita, a gente inclusive acompanhou de perto o trabalho, a perícia conversou conosco, lembrando que 6 botijões grandes e 5 pequenos foram recolhidos aí nessa área da explosão ontem, e eles estão sendo também analisados e examinados para dar mais robustez ao trabalho da perícia. Então agora as equipes já trabalham em campo e a gente segue de olho nessa história.